A história dos samurais no Japão é uma saga épica que abrange mais de 1000 anos, marcada por honra, traição, artes marciais e uma luta implacável pelo poder. Esta é a crônica da ascensão e do domínio de uma classe guerreira. Os samurais, cujo termo significa aqueles que servem. Desde guardiões até a elite governante sob o shogunato, os samurais moldaram a identidade japonesa, personificando o código de conduta conhecido como Bushido, o caminho do guerreiro. Dele gosta, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar. O início da era samurai, embora frequentemente difuso, é vagamente situado no período Heian, do ano 794 ao ano 1185. Durante esse período, a corte imperial em Kyoto, imersa em intrigas estéticas e políticas, começou a perder o contato com a realidade das províncias distantes. O poder centralizado enfraqueceu e a administração de vastas extensões de terra ficou nas mãos de clãs aristocráticos locais ou de funcionários que se estabeleceram permanentemente. A aristocracia da corte, conhecido como pragas. Ele valorizava a poesia, a caligrafia e os rituais complexos, perdendo gradualmente o interesse pelas tarefas pragmáticas da defesa e da governança regional. Esse vácuo de energia foi crucial. Para proteger suas terras, plantações e interesses de bandidos e clãs rivais, esses proprietários de terras começaram a contratar e, eventualmente, formaram seus próprios contingentes de guerreiros montados e arqueiros. Esses guerreiros, inicialmente conhecidos como arbusto, homens de guerra ou samurai, o termo precursor de samurai, distinguiam-se por sua mobilidade e seu domínio do arco e flecha a cavalo, kyuba no mishi. Suas armas e armaduras eram visivelmente diferentes das dos soldados imperiais, privilegiando a armadura o-yoroi e a espada curva, a tachi. A necessidade de guerreiros profissionais não se devia apenas aos bandidos, mas também às crescentes disputas pelo controle do território Shoen, as propriedades isentas de impostos que se multiplicaram durante o final do período Heian. Dois clãs, em particular, emergiram desse contexto. O Pneu, também conhecida como Heike, e a Minamoto, também conhecido como Genji. Ambos eram ramos descendentes da família imperial que haviam sido enviados para as províncias, um mecanismo que a corte utilizava para reduzir o número de príncipes e seus custos. Contudo, sua força não residia em sua linhagem na corte, mas em seu crescente poder militar e em sua capacidade de organizar guerreiros. A rivalidade entre esses dois clãs dominaria o cenário político e militar japonês durante o século XII. Nessa fase inicial, a identidade samurai estava intrinsecamente ligada ao seu papel militar. O código de conduta, embora incipiente, focava-se na perícia com o arco e flecha a cavalo e na lealdade ao senhor daimyo e a disposição de morrer honrosamente em batalha. Os samurais eram, acima de tudo, cavalaria de arqueiros, uma força de elite nos campos de batalha. O conceito de honra e a vergonha da derrota já eram elementos centrais de sua ética, lançando as bases para o Bushido posterior. A luta culminou em guerras Genpei, do ano de 1180 ao ano de 1185, um conflito que representa um ponto de virada decisivo na história japonesa. A saga Genpei, imortalizada na epopeia Heike Monogatari, o Conto de Heike, narra a ascensão dramática dos Minamoto e a aniquilação dos Taira. A rivalidade intensificou-se devido a uma combinação de intrigas na corte de Kyoto e ao medo da nobreza civil em relação ao crescente poder Taira, que havia conseguido infiltrar-se nos mais altos cargos imperiais sob o comando de Taira no Kiyomori. Um apelo às armas feito por um príncipe imperial exilado desencadeou o conflito. Os Minamoto, liderados pelo brilhante estrategista militar Yoshitsune Minamoto, irmão do líder do clã, e seu irmão, Minamoto no Yoritomo, eles se rebelaram nas províncias orientais. As batalhas terrestres e navais foram brutais. A Batalha Naval de Dan Noura. No ano de 1185, quando a frota Taira foi levada pela correnteza do rio Minamoto no estreito de Shimonoseki, isso não apenas marcou o fim de um clã, muitos nobres Taira, incluindo o jovem imperador Antoku, morreram afogados, mas também selou o destino político do Japão. Minamoto no Yoritomo, o líder vitorioso do clã Minamoto, não se contentou em assumir um papel cerimonial na corte de Kyoto.
Num ato de profunda astúcia política, ele estabeleceu sua própria base de poder em Kamakura, longe da influência corruptora e do esteticismo da corte imperial. Essa decisão estratégica marcou a separação do poder militar, Bakufu, de poder cerimonial, Shotei. No ano de 1192, Yoritomo recebeu do imperador o título de Sei-Tai Shogun, grande general subjugador de bárbaros, estabelecendo formalmente o primeiro shogunato, conhecido como o Shogunato Kamakura, do ano de 1192 ao ano de 1333. Este evento simbolizou a transferência efetiva do poder político da nobreza civil de Kyoto para a nova aristocracia militar dos samurais. O imperador continuou a existir, mantendo um papel ritual e simbólico como fonte de legitimidade, mas o verdadeiro controle do país residia em Bakufu, ou governo de loja militar, em Kamakura. O Shogunato Kamakura lançou as bases para o domínio samurai que duraria 700 anos. Yoritomo projetou um sistema de governo militar direto e eficiente, o Bakufu. O governo militar em Kamakura estabeleceu um sistema triplo: o Mandokoro, Conselho Administrativo, o Monshujo, Tribunal de Justiça, e o Samurai Dokoro, Placa de Controle Samurai. Para garantir seu controle, Yoritomo nomeou seus vassalos de confiança como Jito, gestores de terras, e líder, governadores militares, nas províncias. O Jito. Eles eram responsáveis pela arrecadação de impostos e pela manutenção da ordem no Shoen, enquanto líder, eles tinham funções policiais e de defesa mais amplas. Esse sistema militar administrativo permitiu que Bakufu exercer um controle sem precedentes sobre o Japão. Embora Yoritomo, após sua morte, tenha sido sucedido por uma linhagem de shoguns mais fracos, o verdadeiro poder dentro do shogunato rapidamente passou para as mãos do clã Hojo, que atuaram como regentes, shiken, para os shoguns fantoches Minamoto. Esse padrão de poder por trás do trono se tornaria uma característica recorrente na história política japonesa. Apesar dessas lutas internas pelo poder, o Shogunato Kamakura demonstrou seu valor e unidade nacional ao confrontar a ameaça externa mais significativa da história japonesa, a invasões mongóis. Nos anos de 1274, primeira invasão, e 1281, segunda invasão, as enormes frotas do Império Mongol de Kublai Khan tentaram invadir o Japão. Os samurais, apesar de sua desvantagem tecnológica e numérica, os mongóis usavam pólvora e táticas de guerra em grupo desconhecidas no Japão. Enfrentaram o inimigo bravamente. O combate tradicional dos samurais, que valorizava os duelos individuais, teve que se adaptar rapidamente. Em ambas as ocasiões, porém, os tufões, que os japoneses chamavam de Wadi Kamikaze, vento divino, destruiu a maior parte da frota invasora. Embora vitoriosa, a defesa exauriu os recursos do shogunato e gerou ressentimento entre os samurais, que esperavam recompensas em terras e pilhagem. O Bakufu, ele não pôde fornecer isso, já que eles não haviam tomado terras de um inimigo. O descontentamento dos vassalos enfraqueceu fatalmente a autoridade de Kamakura. As tensões culminaram em 1333, quando o imperador Go-Daigo tentou restaurar o poder imperial no que ficou conhecido como a Guerra da Independência. Restauração de Kenmu. Embora breve, esse esforço foi crucial, pois precipitou a queda do shogunato Kamakura. A restauração Kenmu fracassou rapidamente devido à falta de apoio dos samurais e à insatisfação com o favoritismo imperial. Um antigo aliado do imperador, Ashikaga Takauji, ele se voltou contra ele e estabeleceu seu próprio shogunato, dando início ao shogunato Ashikaga ou Muromachi, do ano de 1336 ao ano de 1573, com sede no distrito de Muromachi, em Kyoto. O período Muromachi foi uma era de contrastes. Por um lado, testemunhou um extraordinário florescimento cultural, fortemente influenciado por budismo Zen, que se tornou a religião da classe samurai. O Zen promovia a disciplina, a meditação e uma estética minimalista que se refletia na arte, como o teatro no, uma forma estilizada e ritualística de teatro. A cerimônia do chá, um ritual social que enfatizava a simplicidade, wabi e tranquilidade, disse. Os jardins Zen, Kare Sansui, jardins de pedra e areia, que convidavam à meditação,
e pintura sumii, pintura monocromática à tinta, também influenciada pelo Zen. Por outro lado, a fraqueza inerente do shogunato Ashikaga, que nunca conseguiu exercer um controle tão firme sobre as províncias quanto o shogunato Kamakura, inevitavelmente levou ao caos. Os Ashikaga mantiveram sua capital em Kyoto, perto da corte imperial, o que a longo prazo comprometeu sua independência. O shogunato Muromachi foi abalado por um conflito dinástico que resultou na divisão do país em duas cortes imperiais rivais, norte e sul, por quase 60 anos. Embora os tribunais tenham sido reunificados em 1392, o poder dos shoguns continuou a se deteriorar à medida que os governadores militares provinciais, ou líder, eles se transformaram em senhores feudais praticamente autônomos, conhecidos como daimyo, literalmente grandes nomes de terras. O ponto sem retorno foi o Guerra Onin, do ano de 1467 ao ano de 1477, um conflito devastador que começou como uma disputa pela sucessão do shogun e incendiou Kyoto, destruindo grande parte da capital e dispersando os samurais e a elite cultural por todo o país. A Guerra Onin não resolveu nada, mas serviu como catalisador que mergulhou o Japão em um século de anarquia e guerra constante. Um período conhecido de forma sinistra como a Guerra dos 6 Dias, Sengoku Jidai, o período dos estados combatentes, do ano de 1467 ao ano de 1600. O Sengoku Jidai é a história samurai por excelência em termos de ação militar e estratégia política. A autoridade central do shogunato Ashikaga entrou em colapso total, deixando um vácuo de poder que foi preenchido por centenas de daimyo que lutaram incansavelmente pela hegemonia. Cada província ou região se tornou um campo de batalha, e a lealdade era baseada na força e na recompensa imediata, em vez da tradição ou da linhagem. Nesse clima de guerra constante, os samurais, que agora constituíam uma casta militarizada mais ampla que incluía guerreiros de infantaria, Ashigaru. Além da cavalaria de elite, eles se tornaram a espinha dorsal dos exércitos. Daimyo. O Código Bushido. Embora ainda não estivesse formalizado por escrito, era praticado através da lealdade absoluta ao Senhor e da disposição de morrer com honra. No entanto, a lealdade era frequentemente passageira, e Gekokujo, o inferior derrubando o superior, era uma constante. As inovações na arte da guerra foram rápidas. O daimyo, eles construíram castelos de pedra maciços, não apenas como fortalezas defensivas, mas também como centros de administração regional, Jokamachi. A chegada dos portugueses para o Japão no ano de 1543, ele introduziu o arcabuz, manhã. Daimyo, indivíduos astutos como Oda Nobunaga, rapidamente adotaram essa nova tecnologia e reorganizaram seus exércitos para aproveitar seu poder destrutivo, integrando unidades massivas de Ashigaru armados com arcabuzes. O processo de reunificação do Japão foi conduzido por um trio de líderes extraordinários, frequentemente lembrados por um ditado popular japonês: Nobunaga amasa amasa, Hideyoshi aasa e Ieyasu akome. Oda Nobunaga foi o primeiro a emergir como uma força dominante. Sediado na província de Owari, Nobunaga era um gênio militar implacável e iconoclasta que ousou desafiar o poder dos grandes mosteiros budistas, como Enryaku-ji, que haviam se tornado fortalezas militares. Sua vitória decisiva em Okehazama no ano de 1560, contra um exército muito maior, e o subsequente uso massivo de arcabuzes no Batalha de Nagashino no ano de 1575, onde formavam linhas de atiradores protegidas por paliçadas, romperam com a tradição da guerra samurai e estabeleceram um novo padrão de poder militar. Nobunaga controlava metade do Japão antes de ser traído e forçado a cometer um golpe de estado. Seppuku, suicídio ritual, cometido por um de seus próprios generais, Akechi Mitsuhide, no templo Honnoji, no ano de 1582. O legado de Nobunaga foi assumido por Toyotomi Hideyoshi, um homem de origem humilde, nascido plebeu, que ascendeu na hierarquia militar de Nobunaga até se tornar seu principal general. Hideyoshi foi o grande unificador.
Em uma década, ele consolidou o controle sobre todo o Japão por meio de uma combinação de diplomacia astuta e força militar esmagadora. Hideyoshi é famoso por ter institucionalizado uma rígida divisão social. Ele realizou um registro de espadas, katanagari. Em todo o país, confiscaram as armas dos camponeses para garantir que apenas a classe samurai pudesse portá-las, consolidando seu status como casta dominante e profissional. Ele também proibiu os samurais de se dedicarem à agricultura, obrigando-os a residir em cidades-castelo, jokamachi, dos seus daimyo, criando assim uma distinção clara entre o guerreiro e o camponês. Apesar de seu sucesso unificador, sua ambição excessiva o levou a 2 fracassos custosos. Invasões da Coreia, nos anos de 1592 e 1597. Um erro estratégico que sobrecarregou os recursos do país e deixou um legado de ressentimento. Sua morte em 1598, deixando um herdeiro menor, abriu caminho para o conflito final. Curta, inscreva-se e compartilhe. Após a morte de Hideyoshi em 1598, o terceiro e mais longevo dos unificadores, Tokugawa Ieyasu, emergiu. Ieyasu, antigo aliado e rival de Nobunaga e Hideyoshi, aguardava pacientemente o seu momento. O confronto final pela supremacia ocorreu no momento decisivo. Batalha de Sekigahara no ano de 1600. A vitória de Ieyasu sobre a coalizão de clãs leais ao filho de Hideyoshi, o exército ocidental, deu a ele o controle indiscutível do Japão. No ano de 1603, Ieyasu foi nomeado shogun pelo imperador, estabelecendo o shogunato Tokugawa, de 1603 a 1868, com sua capital em Ou, Tóquio atual. Este período, também conhecido como período Edo, representou o auge do poder samurai e o início de uma paz quase ininterrupta de mais de 250 anos. Tokugawa Pax. O papel do samurai foi radicalmente transformado. O shogunato Tokugawa implementou um sistema de controle social e político meticulosamente planejado para garantir a estabilidade e evitar o ressurgimento da guerra civil. A sociedade era rigidamente estratificada sob o modelo confucionista, samurai. No topo da pirâmide social, seguidos pelos camponeses, artesãos e, por fim, comerciantes. Essa hierarquia era legalmente imutável, embora a realidade econômica fosse diferente. O sistema Sankin Kotai, assiduidade rotativa ou assiduidade por turnos, era o principal mecanismo que Ieyasu utilizava para controlar o daimyo, atualmente cerca de 260. Exigia que cada daimyo, ele passará um ano em Edo servindo ao shogun e no ano seguinte em seus respectivos domínios. Além disso, suas famílias foram obrigadas a permanecer permanentemente em Edo como verdadeiras reféns. Esse sistema não apenas drenou as finanças do daimyo ao mesmo tempo que limitava sua capacidade de financiar rebeliões, também estimulou o crescimento de Edo como metrópole e a criação de uma rede de estradas e hospedarias. O shogunato também implementou a política de isolamento nacional, conhecida como Sakoku, restringindo severamente o contato com o mundo exterior, com a notável exceção dos holandeses em Dejima e o contato limitado com a China e a Coreia, a fim de eliminar a influência do cristianismo e preservar a ordem interna. Para os samurais, a Era da Paz trouxe consigo uma mudança fundamental de papéis. Embora permanecessem a casta militar, seu papel se transformou de guerreiros em administradores, burocratas e funcionários do governo. O Bushido foi codificada durante essa época, evoluindo de um conjunto informal de práticas guerreiras para uma filosofia moral e ética que enfatizava a lealdade absoluta ao senhor feudal e ao shogun, a autodisciplina, controle emocional e frugalidade, e a educação. Os samurais se tornaram a classe letrada e administrativa, estudando confucionismo, história e artes militares clássicas. Os samurais mantiveram seu direito exclusivo de portar espadas, as katana e o wakizashi, o símbolo duplo de seu status e de sua alma. No entanto, a ironia era profunda. O guerreiro havia se tornado um funcionário de escritório, e sua espada era mais um símbolo de posição social do que uma ferramenta ativa de guerra.
Apesar da estabilidade política, a longa paz teve consequências econômicas e sociais indesejáveis para a classe samurai. Privados da guerra, muitos samurais tornaram-se burocratas de baixo escalão com salários fixos, frequentemente pagos em arroz. Esses salários não acompanharam o aumento da inflação e a economia monetária, que era dominada por classe mercantil. Os comerciantes, na base da hierarquia social formal, enriqueceram e ganharam influência enormemente graças a Sankin Kotai e à vida urbana, enquanto muitos samurais caíram na pobreza, acumulando dívidas com ela. A lacuna entre o ideal de Bushido, honra, coragem, frugalidade, e a realidade do burocrata endividado geraram uma profunda frustração e ressentimento social. Muitos samurais se tornaram ronin, samurais sem mestre, ou se dedicavam à vida acadêmica ou artística para justificar sua existência. O fim da era samurai não ocorreu com um estrondo interno, mas sim com a irrupção do mundo exterior. Em 1853, o comodoro Matthew Perry, da Marinha dos Estados Unidos, navegou com uma frota de navios negros até a Baía de Edo, exigindo que o Japão abrisse seus portos ao comércio. Este evento expôs de forma dramática a fragilidade militar e tecnológica do shogunato diante das potências ocidentais. A pressão externa gerou uma crise política interna sem precedentes. A política de Sakoku desabou. E o Bakufu. Ele foi forçado a assinar tratados desiguais. Isso desencadeou uma onda de nacionalismo e xenofobia, especialmente nos domínios ocidentais, tradicionalmente hostis aos Tokugawa, notadamente Satsuma e Shoshu. Esses clãs se uniram sob o lema Sono Joi, reverenciem o imperador, expulsem os bárbaros, transformando o imperador, que havia sido uma figura cerimonial durante séculos, em um símbolo de unidade e legitimidade nacional. Nas décadas seguintes, jovens samurais desses domínios, muitas vezes de baixa patente, mas com grande ambição e ideias reformistas, conhecidos como a elite, eram garrafas, se levantaram em armas contra o Bakufu Tokugawa. Esse conflito culminou em Guerra Boshin, de 1868 a 1869, uma guerra civil que resultou na derrota final das forças do shogunato, apesar da modernização tardia de seu exército. Mais recente, Shogun Tokugawa Yoshinobu renunciou formalmente ao cargo no ano de 1867. No ano de 1868, o Restauração Meiji. Este evento, liderado pela elite samurai reformista, como Okubo Toshimichi, Kido Takayoshi e Saigo Takamori, não foi uma restauração do poder imperial no sentido medieval, mas sim uma revolução política que transferiu o poder para uma oligarquia moderna. A nova era Meiji, de 1868 a 1912, focou-se na rápida modernização e ocidentalização. Fukoku Kyohei, país rico. Exército forte, para impedir a colonização por potências estrangeiras. O governo Meiji considerava o sistema samurai, com seus estipêndios hereditários e estrutura de castas, um anacronismo e um obstáculo à unidade nacional e à criação de um exército moderno. Entre os anos de 1871 e 1876, uma série de decretos foram implementados, abolindo formalmente a classe samurai. Os domínios feudais, foram abolidas e substituídas por prefeituras controladas centralmente. Os estipêndios hereditários foram substituídos por títulos do governo, muitas vezes insuficientes para manter o padrão de vida dos samurais. No ano de 1876, os samurais foram proibidos de portar espadas em público. Olá! O golpe mais simbólico para a sua identidade. A abolição provocou ressentimento e rebelião, a mais famosa das quais foi a Rebelião de São Petersburgo. Rebelião de Satsuma, no ano de 1877. Liderada por Saigo Takamori, o último verdadeiro samurai. Embora a rebelião tenha sido brutalmente reprimida pelo recém-formado Exército Nacional, composto principalmente por plebeus recrutados à força, ela marcou o fim definitivo da classe guerreira como força militar e política. Apesar de sua dissolução como casta, o legado dos samurais perdurou. Muitos ex-samurais, Shizoku, eles se integraram às fileiras do novo governo.
do exército, da polícia e dos círculos empresariais, utilizando sua formação, disciplina e experiência administrativa para liderar a modernização do Japão. O espírito do samurai, em particular o Bushido, tornou-se parte integrante da identidade nacional japonesa e foi promovida pelo governo Meiji como a base moral da lealdade ao imperador e do serviço à nação. Intelectuais como Nitobe Inazo formalizaram o Bushido em um texto, projetando-o como a essência ética do Japão para o mundo ocidental, desde seus primórdios como guardiões provinciais, passando pela formação do shogunato e o domínio férreo do período Edo. Até sua dissolução final, os samurais dominaram a história do Japão, deixando um legado cultural e ético que ressoa até hoje, um testemunho de 1000 anos de batalhas, liderança e um código de honra inabalável. Sua estética, artes marciais e código moral continuam sendo uma das forças culturais mais poderosas do Japão na atualidade. Para compreender a essência do samurai, é essencial aprofundar-se no simbolismo e na função da espada japonesa. A katana, que recebeu o apelido de a alma do samurai. A espada do guerreiro japonês evoluiu juntamente com a classe guerreira. A espada inicial era a tachi, período Heian e Kamakura, mais curvado e projetado para ser usado pela cavalaria. Era usada pendurada no cinto com a lâmina voltada para baixo, facilitando o saque rápido a partir do cavalo. O tachi foi a principal arma durante as guerras Genpei. À medida que a guerra se intensificava e passava do combate de cavalaria para o combate a pé, katana, períodos Muromachi e Edo, tornaram-se predominantes. Mais curto que o tachi e carregado com a borda voltada para cima no coração, cinto, permitia um saque e corte mais rápidos em uma única ação, a técnica Iaijutsu. O katana era a principal arma de guerra durante o Sengoku Jidai. Durante o período Edo, o uso de daisho, literalmente grande e pequena, o par de espadas que somente os samurais tinham o direito de portar. A katana, a espada longa, usada para o combate principal, e a wakizashi, a espada curta, usada para combate em espaços confinados, para decapitar um oponente derrotado e, crucialmente, para executar o seppuku. O daisho. Não se tratava apenas de um conjunto de armas, mas de um marcador inconfundível da classe samurai, um símbolo de seu privilégio e responsabilidade. A qualidade da lâmina forjada através de um meticuloso processo de curvatura do aço para criar uma aresta incrivelmente dura sobre um núcleo flexível era uma obra de arte e uma proeza da engenharia metalúrgica. Nenhuma análise da espada samurai está completa sem mencionar a seppuku, harakiri, suicídio ritual. O wakizashi foi utilizado para esse fim. O seppuku era considerada a forma mais honrosa de morrer. Permitia que um samurai evitasse ser capturado pelo inimigo, o que era a maior desonra, e era usada para restaurar a honra após uma derrota, um erro grave ou como punição imposta por um superior, mostrando que o guerreiro valorizava a honra acima da vida. Este ato final, embora brutal, sintetizou o compromisso do samurai com a Bushido e sua disposição de ser o senhor de seu próprio destino e morte. A relação entre os samurais e o budismo Zen foi um dos desenvolvimentos culturais mais importantes do Japão medieval. O Zen, particularmente a escola Rinzai, foi adotado pela classe samurai a partir do período Kamakura. Seus ensinamentos encontraram profunda ressonância na vida do guerreiro. O Zen enfatiza viver o momento presente, o aqui e agora. Para os samurais que viviam com a morte iminente, isso era essencial. A prática da meditação, Zazen, ajudou a alcançar o estado mental de Mushin, mente sem mente, um estado de desapego que permitia ao guerreiro agir sem hesitação ou medo na batalha. A estética e a prática Zen, com sua ênfase na disciplina rigorosa, na simplicidade e na rejeição da ostentação cortesã, alinhavam-se perfeitamente com a ética espartana que os samurais buscavam promover. Além disso, a ideia de que a iluminação poderia ser alcançada num instante, muitas vezes através de um koan ou uma ação repentina, que se traduz bem na necessidade de decisão instantânea e ação letal em combate.
O Zen não influenciou apenas as artes da espada, Kendo, mas também na arquitetura, jardinagem e na cerimônia do chá, ajudando a criar a cultura refinada e austera do período Muromachi que os samurais adotaram como sua. Apesar da abolição oficial, a influência dos samurais permaneceu no exército, na burocracia e na filosofia educacional da era Meiji e além. O governo Meiji utilizou o Bushido como ferramenta de unificação. Despojado de suas conotações feudais, foi reformulado como um código ético nacional que exigia lealdade ao imperador. A figura divina do imperador substituiu a figura do imperador. Daimyo como o objeto supremo de lealdade, e patriotismo e sacrifício. A bravura samurai e a disposição para morrer honrosamente tornaram-se a base do sacrifício militar para a nação japonesa. Esse espírito foi fundamental para o imperialismo japonês e para as guerras do século XX. Hoje, a figura do samurai permanece um arquétipo global de disciplina, honra e maestria marcial, um testemunho da profunda e duradoura influência que essa classe guerreira deixou na história e cultura do Japão. Curta, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima.